Olá pessoal, meu nome é Renan, sou estudante de licenciatura em Letras na Uninter, no Polo de Poços de Caldas. E nesse podcast vamos falar um pouquinho sobre mulheres na memória e na história. E hoje eu vou falar de uma mulher, a Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra, mineira, nascida aqui em Poços de Caldas, a minha cidade, que viveu logo depois do período de abolição da escravidão e lutou muito pelos direitos das empregadas domésticas. É importante a gente tratar sobre mulheres na história e na memória, porque a gente vive numa sociedade patriarcal e não é meu lugar de fala, mas pelos relatos que eu vejo de companheiras e mulheres que representaram muito na minha vida, a mulher ela tem que provar o seu valor a cada dia. E resgatar na memória essas mulheres que fizeram história é demonstrar a capacidade feminina de inventar, de reinventar, de criar e até mesmo de ser. E é importante que, ao entender esse papel da mulher na história, a gente consegue ver, durante todas as adversidades que tiveram ao longo de suas vidas, conseguiram superar e ultrapassar limites. Falar de mulher, gente, já é falar sobre superação e luta, né? Ainda mais falar sobre mulheres negras é falar de mais superação ainda. A sociedade nossa, ela é estruturada em cima de bases racistas. Imagina ser mulher negra no Brasil é sofrer o dobro de preconceito, né? E o dobro da luta em busca de melhores condições de vida. Mas nós estamos aqui para falar sobre uma mulher muito importante no cenário brasileiro, principalmente no quesito da luta das empregadas domésticas. A Laudelina de Campos Melo nasceu em 1904, alguns anos após a abolição da escravatura. A mãe da Laudelina, ela trabalhava de empregada para a família que tinha sido proprietária de seus antepassados. E por isso, Laudelina teve que cuidar da casa e largar os estudos já na terceira série. É interessante que ela já sentia que aquilo não era certo. Aos 16 anos, por falta de escolha, também teve que começar a trabalhar como empregada doméstica. E nessa mesma época, ela começou a se envolver com grupos culturais negros. E aos 18 anos, ela mudou-se para São Paulo, onde casou e começou a participar junto com seu marido da agremiação Saudade de Campinas, que era um grupo cultural negro de Santos. Na década de 30, ela filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro e militou pela Frente Negra Brasileira. E nessa mesma época, ela fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos no Brasil, em Santos. Durante toda a vida, a Laudelina seguiu em defesa das domésticas e virou uma referência nacional na batalha pela regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas. A atuação de Laudelina foi fundamental na década de 1970 para a categoria conquistar o direito à carteira de trabalho e à previdência social. Além disso, durante toda a vida, ela tentou oferecer assistência jurídica e social às domésticas e incentivava suas companheiras a se alfabetizarem e a colocarem seus filhos em creches. A Laudelina ela faleceu no dia 12 de maio de 1991 em Campinas. Ela deixou um imenso legado da justiça social. Infelizmente, aqui em Poços, onde ela nasceu, onde ela viveu a parte da formação da sua vida, atualmente a única memória pública que se tem é uma rua em seu nome, localizada no bairro Maria Imaculada, aqui em Poços. Mas é importante ressaltar que, felizmente, no dia 12 de outubro do ano de 2020, esse ano, em meio à pandemia, o Google homenageou a Poços Caldense pelo seu 116º aniversário. A homenagem ela aconteceu na página, quando você digitava, quando você entrava no Google, melhor dizendo, e clicava sobre a imagem da Laudelina, aparecia a história, um referencial de quem foi Laudelina e um pouquinho da história dela. E isso ficou visível na página do buscador a todos os usuários brasileiros naquele dia. Apesar de ser reconhecida nacionalmente, seria imensamente interessante se o município prezasse pela preservação da memória dessa incrível mulher, eternizando a história através de incentivos e ações culturais
que possibilitem garantir um lugar permanente na memória e na história de Laudelina de Campos Melo. Agradeço a você aí que ouviu esse podcast, que ficou até o final, e quero te convidar a compartilhar aqui nos comentários embaixo alguns nomes de outras mulheres incríveis na sua região. Comenta, conte um pouquinho da história, para que a gente possa contribuir na eternização dessas grandes mulheres que passaram pela nossa sociedade. Valeu, até mais.